Mande recomendações da sua família do chocolate. Como vai a senhora? Um abraço do chocolate. Chocolate Cumprimenta. A novela que começa às 6, só pra dar boa tarde e boa noite. Ele trocou a engenharia pelas piadas e construiu uma super carreira de sucesso. Nosso convidado hoje no Sesc Cultura ao Quadrado é o humorista Hélio de la Penha. Que alegria te receber aqui. Muito obrigado, Márcia. Muito feliz de ter você aqui, de poder bater um papo. Queria começar te perguntando que você passou pelo Caceta Popular, começou ali, né, inspirado no Pasquim, depois foi redator da TV Pirata, depois Caceta e Planeta e agora stand-up. Além de escritor, né? 2 livros aqui, quer dizer, está transitando por todas as áreas. Mas por que o stand-up? O que te levou a enfrentar esse desafio no momento em que você já estava super consolidado na carreira? Eu tive uma carreira muito longa de trabalho coletivo, né? E aí, quando a gente fechou o ciclo do Caceta, eu comecei a me interessar, a investigar caminhos solo, né? Então, durante o programa eu já estava escrevendo livros e tal. Depois eu pensei na coisa do desafio do palco, porque quando a gente começou a trabalhar junto, a gente fazia shows. E era um show, mega produção, vários músicos, enfim, uma produção grande, 7 cacetas no palco, toda uma confusão. Vocês chegaram a ocupar o Canecão, que era uma casa de espetáculos gigante no Rio de Janeiro, né? Casas grandes assim, não só no Rio, como também em São Paulo, Curitiba, Fortaleza, grandes cidades assim, Goiânia, a gente foi nos teatros grandes da cidade naquele momento. Isso pré-programa, porque quando a gente começou a fazer o programa, sobretudo quando ele se tornou um programa semanal, aí a gente não tinha o menor espaço na nossa agenda para ficar correndo o Brasil fazendo shows, né? Mas a ideia do palco sempre me seduziu. E aí eu queria, como eu estava nesse caminho de buscar algo que fosse pessoal, até para descobrir qual era o meu estilo de humor, como é que quem sou eu dentro daquele grupo e tal, melhor, quem sou eu fora daquele grupo, né? A minha persona, qual é o meu estilo de humor e tudo. Aí eu achei que o stand-up, que está ainda, né, bem bombando no Brasil, né, era uma novidade e tal, eu falei, cara, eu fiquei interessado em tentar essa área. Foi ousado, né? Porque às vezes tem aquela coisa assim, pô, a pessoa já está super consolidada, vai arriscar um negócio. Era um risco que eu corria, né? Porque as pessoas até se decepcionarem, falar, pô, lá no Caceta era tão bom, chegar aqui, é isso. Mas eu estava confiante que a coisa, que eu tinha um bom texto e que com o tempo a coisa ia evoluir. E de fato foi o que aconteceu, né? O show tem sido muito bem recebido aí no Brasil todo. O que você traz para o Sesc do Gama aqui no Distrito Federal? Esse meu show Preto de Neve, que é um show onde eu basicamente falo da minha condição, assim, de ser um preto que circula em ambiente elitizado, em qualquer lugar do país. Enfim, aí falo sobre o condomínio onde eu moro, que eu sou o único proprietário negro. Falo também sobre minhas experiências desastrosas no esqui, daí vem o nome do Preto de Neve. E falo também do fato de eu não ser mais nenhum jovem, né? Então falo da tal da melhor idade, não sei para quem que é melhor, né? Conto alguns casos do Caceta, enfim, o show é bem variado, tem muita coisa divertida. Eu vi uma entrevista que você falou que você se sentia em alguns momentos como o Mowgli, o menino preto perdido no mundo dos brancos. Exatamente. E que o humor, às vezes, ele pode entrar também, não de maneira panfletária, mas ele pode entrar também levantando reflexões, né? É um papel também do humor fazer isso. Sim, eu acho que assim, depende muito da personalidade do
do autor ali, né, do que ele quer abordar, como é que ele quer caminhar. Eu gosto, assim, de fazer as pessoas rirem por bobagem, como também gosto de trazer alguns assuntos assim que às vezes a pessoa fica meio desconfortável ali. Dá um incômodozinho ali que faz a pessoa pensar, né? Exatamente, porque no fim das contas estamos falando de questões raciais para um público branco na sua maioria, entende? Sem botar o dedo na cara de ninguém, falando, até porque se a pessoa se dispôs a ir no meu show, significa que é um parceiro e não um inimigo, né? Entendeu? Então, mas eu acho importante assim trazer essas questões que às vezes são distantes uma pessoa branca, né? E saber que mesmo pessoas conhecidas e tal passaram por situações desconfortáveis. E é interessante porque você acaba tendo com o humor uma entrada às vezes muito maior do que você teria talvez num papo sério com a pessoa. Ah, com certeza, com certeza. O humor, ele alivia muito as mensagens, né? Então é uma forma ótima de você falar de coisa séria, a pessoa ri, mas você sabe que a pessoa vai pensar a respeito daquilo que está acontecendo. Né? Aí eu vi um crack. Que dor, cara, que dor. Rolei na neve mais do que o Neymar. A gente estava aqui comentando antes de começar a gravar da Maria Paula, né? Que fez parte do Caceta, que é de Brasília, que é uma defensora da cidade. E a Maria Paula deu uma entrevista para o Sesc Cultura ao Quadrado e num dos pontos ela falava assim, não, porque eles eram muito machistas. Mas, na verdade, era uma época muito diferente, né? Então é muito difícil também você tirar algumas coisas, inclusive do Caceta e Planeta, do contexto da época, não é? Pois é, porque quando a gente fala do trabalho do Caceta, dá a impressão de que a gente estava inventando todo aquele padrão de comportamento, quando na verdade a gente estava reverberando o que a sociedade vivia, né? Então o papel do humorista é ele fazer um retrato. Ele é um espelho do que a sociedade vive, como a sociedade pensa e tudo, entendeu? Como a sociedade, inclusive, se diverte, né? Então, eu acho meio perigoso quando você vai fazer uma avaliação olhando pelo espelho retrovisor e querendo que lá no passado as pessoas se comportassem de acordo com o que se pensa hoje em dia. É uma coisa completamente equivocada e que é inviável. Completamente inviável, né? E aí as pessoas costumam cometer esse tipo de erro. É muito comum. Agora, tem uma outra discussão também, inclusive com a questão do Léo Lins, e, enfim, essa questão hoje desse, às vezes, uma rigidez fora um pouco de medida, que leva a gente a perguntar qual o limite do humor. Eu fiz essa pergunta para o Giovanni Nunes e para o Vitor Leal, que são integrantes dos Melhores do Mundo, grupo aqui de Brasília também, e eles disseram que o limite é um pouco como se fosse uma coisa elástica. Você pode ousar mais enquanto está engraçado. Então seria diretamente proporcional ao que é engraçado. Você concorda com isso? Você acha que tem um limite para piada? Qual seria esse limite? Até falo sobre isso no show. Assim, eu acho que o humor em si, ele não tem limite, ele é ilimitado, entendeu? Quem tem limite, o comediante, o humorista ou a plateia, entendeu? Eles que vão definir, sabe? Até onde vamos ali numa zona confortável. O humorista, dependendo da personalidade dele, ele vai mais a fundo num determinado assunto, ele é mais audacioso, muitas vezes ele quer te tirar a gargalhada, muitas vezes ele quer provocar um desconforto, um incômodo, enfim, sabe, essa ideia assim, de um conceito único é muito arriscado e acho difícil de você englobar todo tipo de humor, todo tipo de comediante, todo tipo de personalidade numa única definição. Enquanto isso, no núcleo da Baixada, o motorista português Taxino continua dando em cima da mulata boazuda Marmita de Cássia. Marmita, porquê é que tu não queres dar para mim? Tu sabes que um português com o truco assim que nem eu se amarra numa mulata. Seu Taxino, isso aqui é novela das 8, não é anedota de salão, não. Então, eu acho que é assim. E mais, o próprio, como disseram aí o Vitor e o Giovanni,
Depende, inclusive, da plateia, né? Então, de acordo com a plateia para a qual você vai se apresentar, você sabe que esse assunto aqui eu posso ir mais fundo, esse assunto aqui eu tenho que tomar mais cuidado, ou esse assunto aqui eu posso provocar mais, esse aqui eu vou criar um desconforto. Enfim, você tem que ter a leitura ali do que é aquela sua plateia e de que maneira você quer se apresentar a ela. Querido diário, querido não, que quem chama qualquer coisa de querido é peroba. Simpático diário. Hoje passei a manhã me preparando para as finais do Campeonato Mundial de Ultimate Full Contact Vale Tudo Fight. Era um dia normal e tranquilo na academia, tudo na paz. Eu sou apenas uma freira indefesa. Eu vim aqui só pedir uma doação pro meu orfanato. Eu vi uma entrevista também que você falou que o limite do humorista é o quanto de dinheiro ele tem para pagar um advogado. Exatamente. Agora mais do que nunca, pelo jeito. Exatamente, entendeu? Acho que esse é um preceito básico, né? Porque se você não tem grana, é melhor tu pegar leve. É melhor não arriscar, né? Eu queria te perguntar também sobre o uso da inteligência artificial, porque a gente está com muitas questões em várias áreas, inclusive na área cultural. A gente teve recentemente greve nos Estados Unidos de roteiristas de cinema, etc. Você acha que a inteligência artificial vai ajudar ou atrapalhar o trabalho de humor, no geral, assim? Eu acho que, de uma maneira geral, a inteligência artificial ela vem para ajudar, sabe? Eu acho que a gente está vivendo hoje uma situação que, guardada as proporções, a gente viveu no passado, quando surgiram as máquinas de calcular e as pessoas questionavam se elas vinham atrapalhar a compreensão da matemática, né? Que a máquina de calcular ia atrapalhar e os alunos não iam mais saber fazer conta e tal. Enfim, eu acho que toda novidade, ela traz um certo temor, o que vai acontecer e tal. E, obviamente, ela tem um lado bom e ela tem um lado ruim. No momento, assim, as pessoas ressaltam muito o lado ruim, mas eu acho até porque a gente não sabe usar ainda. Eu, pelo menos, não tenho muito traquejo com a coisa da inteligência artificial. Eu, muitas vezes, uso como se fosse o Google. Eu tive poucas oportunidades que eu usei assim, dialogando para evoluir um determinado texto e tal. Vejo que para tradução, por exemplo, é muito bom, entende? Mas eu acho que esse uso da inteligência artificial, ele vai se tornar natural, ele vai fazer parte e a discussão não vai nem mais existir, entende? Porque assim como o computador entrou, sabe, assim como hoje em dia, a gente hoje tem a escrita, a manuscrita toda ruim, né? A gente não tem mais uma caligrafia bonita como tinha meu pai, meu avô, assim, aquela letra linda, né? A gente tem uns garranchos que a gente faz porque estamos muito mais habituados a teclar do que a escrever, né? Mas, enfim, faz parte das mudanças que a gente vai vivendo. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vai ocupar esse espaço também. Eu achei interessante você falar essa questão da escrita manual, né? Da caligrafia. Me remeteu à época que vocês eram do núcleo de redatores, do núcleo de roteiristas da TV Pirata. Sim. Que vocês escreviam à mão e depois a coisa era recortada, colada, montada. Como é que conta isso? Porque eu acho que para as novas gerações aí não tem nem ideia do que era isso, assim como não tem ideia que o primeiro jornalzinho que vocês fizeram do Caceta era mimeografado. Assim, as nossas provas na escola eram feitas no mimeógrafo. Essa galera não sabe nem o que é mimeógrafo. O que é isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse processo amplamente artesanal que vocês usaram e, ao mesmo tempo, dentro desse processo super artesanal, vocês conseguiram revolucionar o humor brasileiro, porque o TV Pirata mudou um paradigma de programa de televisão. Sim. Colocou uma coisa completamente diferente no ar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é curioso, né? Porque estamos falando aqui de épocas muito lá atrás, né? Quase Idade da Pedra, né? Porque mas não faz tanto tempo assim, né? É Idade da Pedra, mas é porque eu acho que houve também uma mudança muito radical em muito pouco tempo, né? Isso é. Caceta e Planeta. A gente começou tudo na Faculdade de Engenharia do UFRJ. Eu, o Beto Silva e o Marcelo Madureira, a gente estudava na mesma turma da Universidade do Rio de Janeiro, né? A gente fazia engenharia e a gente também atuava no movimento estudantil.
E aí a gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com o movimento estudantil, com as questões da faculdade e tal. E esse jornalzinho veio a ser a Caceta Popular, a primeira versão, justamente. O primeiro número ele foi mimeografado, né? O mimeógrafo era uma espécie de impressora sem o computador, né? Entendeu? Funcionava É o avô alto do e Xerox, tal. assim, né? Bisavô do Xerox, sei lá. Exatamente, exatamente. E o que acontece? A gente tinha todo um processo artesanal desde a hora da criação da revista, do jornal, até na hora da venda, que a gente vendia de mão em mão. E assim foi, depois a gente evoluiu para um jornalzinho tabloide, que a gente também vendia de mão em mão, apenas na zona sul do Rio e tal. Mas já entrava nas bancas, esse tabloide? Não, o tabloide não entrava nas bancas, a gente vendia manualmente, artesanalmente, na praia, em bares e tal. E só depois que a gente conseguiu trazer do jornal para a revista, e aí sim a revista foi distribuída em bancas de jornal, nas capitais e tal, num outro processo. E aí o Caceta foi quem a revista foi quem nos levou à redação do TV Pirata, porque nosso trabalho foi reconhecido, a Globo estava buscando ali novos redatores e a ideia do Cláudio Paiva e do Guilherme Arraes, que estavam encabeçando esse projeto novo que veio a ser o TV Pirata, era trazer gente de fora da televisão, gente que não estava escrevendo em programas de humor. Era o nosso caso, a gente fazia um humor impresso, né? Assim como a gente, o Planeta Diário também. Aí tinha o pessoal dos quadrinhos de São Paulo, o Laerte, o Glauco, enfim, que fazia parte dessa turma que fazia os quadrinhos, também era uma grande novidade na época. Tinha o pessoal do teatro, que era o teatro chamado Teatro Besterol, né? Que hoje está aí representado pelos melhores do mundo, mas lá no passado os autores eram Mauro Razzi, Vicente Pereira, Miguel Falabella, Pedro Cardoso. Todo esse povo era redator do TV Pirata, junto com o nosso recém-falecido Luiz Fernando Veríssimo, né? E aí? Imagina a criatividade dessa redação, né? Porque vocês se reuniam numa espécie de uma redação, né? Para fazer... A gente se reunia esporadicamente. Na verdade, os núcleos desenvolviam seus quadros individualmente ali, separadamente, melhor dizendo, e aí depois aquilo tudo se afunilava na redação final, que era o Cláudio Paiva durante um tempo. Ele era o redator final, ele foi o redator final. Durante um tempo eu trabalhei na redação final com ele e depois outras pessoas, enfim. E você pegava coisa manuscrita nessa época? Aí, como é que era isso? Não, o negócio é o seguinte, a gente escrevia à mão, mas a gente tinha uma secretária que ela datilografava os textos, os nossos textos, e todos faziam os seus processos lá. O material chegava na redação final datilografado. Só que hoje em dia você recebe arquivos, aí você trabalha com aqueles arquivos, você pega um trecho, corta, copy, paste e tal. Naquela época o copy, paste era, você pegava, esse trecho aqui tá bom. Então você recortava com tesoura, colava num papel e ia fazendo uma tripa ali, e aquilo ia ser o roteiro do programa. Sensacional. É uma loucura, né? Pensar nisso hoje, né? O engraçado é que a gente até lembra uma vez que a gente tinha que mandar um texto para a redação final, aí o e-mail foi, eu peguei um táxi e encontrei com o Cláudio Manuel na rua, ele me deu um papel, e eu com esse papel levei para a redação final, quer dizer, um e-mail... Era um e-mail, praticamente tinha que pegar um Uber, né, para chegar no outro ponto. E não tinha Uber também nessa época, tinha né? Uber. Ou seja, mudou tudo, né? O panorama é completamente diferente. Mudou completamente. E vocês tiveram essa experiência de roteiristas, redatores da TV Pirata, mas vocês não atuavam. Caceta e Planeta também deu uma virada, porque vocês passaram a atuar também, né? Sim. Foi uma outra virada, né? Isso aí foi resultado também desse trabalho que a gente vinha fazendo, porque a gente fazia, como a gente fazia a revista Caceta, o jornal Planeta Diário, aí o texto ficou conhecido, enfim, aí fomos convidados para ser redatores do TV Pirata. E nessa redação a gente se identificou e a gente começou a trabalhar mais próximo,
E aí começamos a fazer shows. Aí um desses shows, o Boni foi assistir. E aí ele viu que a gente tinha potencial para ir para frente das câmeras. Foi aí que a gente teve a oportunidade de apresentar um projeto do Cacete Planeta, né, quando o TV Pirata acabou. E o projeto foi aprovado, a gente fez um piloto e começamos a trabalhar na frente das câmeras também, né, porque foi um programa assim, que tinha uma condição rara, que os autores, eles eram também os atores do programa. Isso era muito diferente, né? Inclusive muito diferente para a época, né? Sim. Como é que foi essa... Vocês ficaram quase 20 anos no ar com o Cacete Planeta Urgente ficou 18 anos no ar. 18 anos. Como é que foi e ficar tanto tempo no ar, se reinventar durante todo esse período, quase 2 décadas, e ao mesmo tempo ser campeão de audiência? Porque vocês batiam sempre ali... A gente sempre teve uma preocupação de fazer um programa que fosse bem popular, né? Que tivesse o interesse do povo, assim, não uma coisa específica dos nossos amigos, das pessoas mais próximas. Enfim, a gente não queria falar com a nossa bolha, né? Na época, o caminho era a TV aberta, que na verdade era a única coisa que existia, não tinha TV a cabo, não tinha os canais específicos e tal, que hoje as pessoas têm até uma certa dificuldade de falar com todo mundo, né? E eu acho que as pessoas também têm dificuldade de aceitar um discurso para todo mundo, porque, não, tá falando, o cara quer uma coisa mais sob medida para ele. E a gente fazia um programa que tivesse uma compreensão nacional em todas as faixas de renda, que englobasse jovens, velhos e tudo, né? Então, era uma preocupação da gente quando a gente estava fazendo a redação, fazendo o texto ali, a gente pensava, mas essa piada, ela vai ser entendida na Avenida Paulista, vai ser entendida no interior do Ceará, enfim, a gente não podia pegar um tema, digamos, o prefeito do Rio de Janeiro fez uma bobagem, mas o Brasil está sabendo? Se o Brasil não estivesse sabendo, a gente não ia dar a notícia para fazer a piada, entende? Então, era uma outra forma de trabalhar e uma outra forma de receber também, né, o público. Não tinha uma interatividade tão próxima como tem hoje, zero, né? Era zero carta, interatividade. Né? Zero interatividade. Se a pessoa não gostasse do quadro, ela ia mandar uma carta para a Globo, né, para o serviço, sei lá, atendimento ao centro de atendimento ao telespectador, né? E aquela carta podia levar umas 3, 4 semanas para chegar no autor daquela piada que a figura não gostou, né? Então a interatividade era muito baixa, né? Vocês tiveram algum caso nessa época do Cacete Planeta de receber assim, muitas cartas sobre algum assunto? Chegou a acontecer isso ou não? A gente teve uma treta com alguns, na verdade nesse momento já não eram mais cartas, já eram e-mails. A gente recebeu assim uma chuva de e-mails de um grupo do Rio Grande do Sul que não gostou de umas certas piadas, e aí eles bombardearam de e-mail, mas eram poucas pessoas que lançando aqueles e-mails todos para dar a sensação de que havia uma indignação da população do Rio Grande do Sul com as nossas piadas. Não era bem assim, entendeu? Fui ao Rio Grande do Sul várias vezes e nunca tive esse problema. A gente via, às vezes tinha uma brincadeira assim, olha aí, aqui vocês estão falando da gente, não sei o que e tal, mas sempre na compreensão de que era uma brincadeira, de que era uma piada. Então tinha isso. A gente teve mais problemas assim com autoridades, com pessoas corruptas que a gente zoava no programa que não gostaram, enfim. E qual era a resposta, normalmente, que vocês davam? Continuavam fazendo? Normalmente é que nem apelido, né? Se a pessoa se incomodou, aí mesmo é que o bicho pega. Aí já era, né? Reclamou, aí já era. Melhor não reclamar. Eu estava falando dessa coisa de corrupção, e a gente aqui em Brasília sofre muito com esse estigma de ser a cidade dos corruptos, embora a gente seja a 3ª metrópole brasileira, tenha mais de 3 milhões de habitantes, tenha um grupo de políticos mandados pelo Brasil inteiro, que são concentrados num determinado lugar, mas a cidade acaba
sofrendo um pouco com isso. Qual Sim. é a sua visão em relação a Brasília? O que você percebe da cidade? Como é que você vê essa questão até da capital dos corruptos? O meu primeiro contato com Brasília, provavelmente é o mais comum da população geral, foi justamente com a esplanada dos ministérios e o Congresso, o Senado. Que é linda, né? É, muito como bonito. arquitetura é um marco muito arquitetônico muito do bonito, modernismo. assim. Então, né? quer dizer, essa parte de Brasília é muito bonita, realmente. Eu sempre fico muito impressionado, assim, como é que, comparando com o Rio, com São Paulo, como é que você tem um trânsito que flui mais, enfim, são estradas mais largas e menos frenesi nas ruas assim, enfim. Mas o meu primeiro contato foi justamente ali, com Caceta vindo para zoar os políticos e tudo mais, né? Então, inicialmente, eu achava que Brasília era só aquilo. Só com o tempo que eu vindo mais vezes é que eu vi que havia toda uma cidade em torno da esplanada dos ministérios, que não tem nada a ver com aquilo, e realmente o estigma de vocês é até uma distorção, porque o povo que está lá não é de Brasília. O povo da esplanada justamente veio de outros lugares, se concentrou ali, né? Mas fica inevitável. Agora, essa questão que vocês vivem aqui em Brasília é comparável com o que a gente vive no Rio de Janeiro também, com a ideia de que é só violência. Tem violência? Tem violência. Como Brasília tem corrupção. Mas, assim, a impressão do noticiário é que você vai sair do hotel e vai tomar um tiro, entendeu? E não é bem assim, né? Então, essa distorção, eu acho que acaba atrapalhando muito a visão do resto da população em relação à cidade, em relação aos moradores, enfim. Eu tenho uma relação muito boa aqui. Toda vez que eu venho fazer show, eu gosto demais e tenho feito shows em lugares variados, assim. Às vezes eu falo, vou fazer show em Brasília. Aí quando eu chego aqui, as pessoas falam, não, você não está em Brasília, você está em Águas Claras. Ah, não, você está em Gama. E para mim, tudo era Brasília. E na minha cabeça eu estava vindo fazer show na esplanada dos ministérios. Mas tudo é Brasília mesmo. O Distrito Federal, que a gente brinca que é o nosso quadradinho, ele incorpora todas essas cidades, né? E tudo isso é Brasília. E eu diria que o plano piloto, que é onde está a esplanada, seria uma espécie de centro histórico, né? Nosso verdade. Centro histórico. Verdade, então, acaba sendo um pouco isso. Agora, você está falando da sua experiência com Brasília, da porta de entrada ter sido a esplanada, mas você tem uma história que você quase foi preso na Papuda. Que história é essa? Quase fui preso na própria Isso é verdade? Papuda. É verdade, é verdade. Meu Deus! Foi durante a Copa de 2014, eu e o Madureira, a gente veio aqui para fazer uma cobertura do jogo Brasil e Camarões, e a gente na época estava atuando no programa chamado Extraordinários do Sport TV, e a gente fazia assim, a gente vinha para assistir ao jogo, para cobrir o jogo e tal, e aproveitava e fazer alguma coisa extra, né, durante o dia, né. E aí naquele momento o Zé Dirceu estava preso na Papuda, e o Brasil todo estava envolvido com a atmosfera da Copa do Mundo, e as ruas estavam sendo pintadas, bandeirinhas, né? Até porque junho também aí mistura coisa de festa junina com Copa do Mundo e tal. Então, eu e Madureira, a gente teve a ideia de inserir o Zé Dirceu nesse clima, coitado. Ele estava lá, isolado, não sabia de como é que estava o resto do Brasil. A gente resolveu enturmar ele nesse ambiente. Então, a nossa proposta era decorar a cela do Zé Dirceu. Nada menos. Aí a gente foi numa papelaria, compramos as bandeirinhas e tal, bandeira para pendurar, flâmula e tudo mais assim, e fomos para Papuda. A gente chegou lá, o guarda da guarita disse que a gente não podia fazer brincadeira naquele lugar, a gente tinha que ficar a 200 metros, onde tinha uma placa lá, Papuda a 200 metros e tal, e era o nosso limite. A gente foi para o tal limite,
Aí começamos a fazer a cabeça, só que a gente foi andando assim de costas e falando, tal, blá, 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 até que a gente chegou de volta na guarita e a gente fez o que ele pediu para a gente não fazer, que era pedir a ele para decorar a cela do Zé Dirceu e tal. E aí ele falou, qual foi a parte de que era só até aquela placa lá que vocês não entenderam? A gente, não, isso aqui a gente levou na esportiva. Não, mas é uma brincadeira, afinal de contas, isso aqui e tal. Ele falou, mas aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é sério, isso aqui é um presídio federal e tal. Aí a gente continuou assim na esportiva ali para ver se até onde que a coisa ia. Testando o limite? Testando o limite. E aí o limite foi quando chegaram os camburões. Meu Deus, chegou esse ponto do camburão? Nessa hora começou lá a sirene dos carros, cara, a gente ficou, caraca, a gente ficou assustado. Eu fiquei assustado, primeiro, com o que ia acontecer dali para diante, e ainda tinha a credencial da Copa do Mundo, que era da FIFA, que era da Globo, enfim, eu estava vendo tudo aquilo ir por água abaixo, né? A gente foi levado... Que preço para uma piada, hein? A gente foi levado para uma delegacia, que aí, no fim das contas, ali na delegacia, até o próprio delegado nos acalmou, falou, pô, isso não vai dar em nada, né? Não sei o quê, sabe? Eu entendo, era só uma brincadeira e tal. E aí a gente foi liberado, né? Mas, assim, o próprio grupo que estava lá no Rio de Janeiro não gostou muito da brincadeira, porque a gente pôs em risco, né? Toda a cobertura da Copa do Mundo por conta de Imagina uma molecagem. Manchete, 2 cacetas presos na papuda. Pô, exatamente. Exatamente. Não ia ser legal. Se a gente fosse para a cela do Zé Dirceu. Meu Deus! Bom, aí a gente ia levar as bandeirinhas. Eu acho que não iam deixar vocês levarem as bandeirinhas. Aí não, documento. Tira a mão! Edson Arantes do Nascimento. Peraí, Edson Arantes do Nascimento ou Pelé? Eu sou o Pelé sou eu. Ah, é? Ô, rapaz, todo negão no Brasil é Pelé. Ô, Pelé, chama o Pelé aí, vamos botar esse Pelé na caçapa. Pô, bora. Que isso, agora? O senhor tá cometendo um grande engano, pô. Ó, eu sou Pelé de verdade. Você está se apresentando aqui no Gama. Sim. Eu queria entender um pouquinho também como é que você enxerga essa descentralização que o SESC faz, que é levar o teatro, levar as manifestações culturais para outros pontos que não só os centrais. Como é que você enxerga isso? Eu acho isso muito positivo, eu gosto muito dessa iniciativa, porque aí você acaba fazendo shows para uma plateia que normalmente não tem acesso aos espetáculos do teatro, sabe? E ali eu tive uma sensação muito boa no sábado e agora domingo vamos repetir a dose, tenho certeza que vai ser bem bacana. Isso tem a ver, assim, eu gosto muito de trabalhar com periferia, sabe? Em vários aspectos, assim. A gente tem um grupo de comediantes pretos chamado Risadas Pretas Importam, que eu criei junto com uma amiga minha, uma comediante lá de Belo Horizonte chamada Paloma Santos, e a ideia da gente é justamente levar a comédia para periferias, enfim, para comunidades e tal, e sabe? E muita gente que às vezes não assistiu um espetáculo na vida, né? Tá vendo ali pela primeira vez. Além de ter isso, você tem às vezes você tem talentos locais que não tem como se apresentar, e a gente costuma assim fazer um show de elenco, então nós temos as cabeças que vêm da capital e a gente vai pensando talentos locais para montar esse show. Isso tem a ver com essa ideia de descentralização, entende? Um outro aspecto da minha vida assim, que tem essa relação também é que eu lá no Rio tenho um projeto social de bibliotecas comunitárias e a biblioteca comunitária que a gente toma como modelo, que estamos trabalhando duramente nela, fica justamente no Morro da Babilônia, e a ideia é justamente levar um incentivo à leitura para as favelas, para um lugar que as pessoas têm pouca oportunidade de ter contato com a cultura.
O SESC aqui no Distrito Federal faz uma coisa também de formação de público, que é uma coisa que às vezes a gente não para pensar, mas o público precisa ser formado, precisa ter esse contato para aprender a apreciar, né, a arte. O Gilberto Gil fala que a cultura tinha que estar na cesta básica das pessoas, junto com arroz, feijão, óleo, tinha que ter cultura, né? Sim, sim. Ali deveria ser um item de primeira necessidade. E esse trabalho que o SESC acaba fazendo, acaba levando também esse item de primeira necessidade para as pessoas que às vezes não têm. Muito bom, muito importante esse trabalho do SESC, e eu acho que de fato forma um público, educa o público, porque muitas vezes a pessoa não sabe como se comportar num determinado... E acha que não é para ele, né? Também tem uma coisa de uma intimidação, às vezes, que é bom ir quebrando isso. Não, é para você também, é para todo mundo, né? Exatamente. Então, esse trabalho eu acho muito bacana, esse modelo aí do stand-up. Ele depende muito disso, porque as pessoas têm pouco contato ainda. O stand-up é uma novidade ainda no Brasil. Você tem, apesar de ter comediantes que juntam multidões, mas assim, como eu falei, bolhas. Então, aquelas pessoas ali, elas sabem. Tem uma massa que sabe, mas tem uma grande massa que não sabe. Então, assim, no meu caso, como eu venho da televisão, o público que eu atraio normalmente são pessoas que nunca viram um show de stand-up, entendeu? Muitas vezes é a primeira vez que está indo, mas às vezes a primeira vez que está indo no teatro, entendeu? Você até me deu uma ideia. Hoje eu vou fazer essa pergunta na plateia para ver quantas pessoas estão indo ao teatro pela primeira vez, quantas pessoas estão vendo um show de stand-up pela primeira vez, e eu tenho certeza, não vão ser poucas. É melhor você dar um tempo no esqui. Eu falei, o quê? Uns 2, 3 dias? Ele falou, o resto da vida, né? Vamos terminar falando dos seus livros. Você estava falando de biblioteca e dessa coisa de levar a leitura. A gente falou muito dessa evolução toda tecnológica que teve, mas o livro continua tendo seu lugar, né? Sim, sim, sim. Eu gosto mais do livro físico do que o livro digital. Eu não sou adepta do Kindle. Ainda não consegui, até porque eu acho meio desanimador quando você vê assim um livro de 200 páginas vira 1.300 no Kindle. Dá um desânimo de falar, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar até o fim desse livro? Mas, enfim, eu tenho alguns livros lançados, esse aqui foi um dos mais recentes, né? Esse aqui, Aventuras de um Pijamão, é um livro de crônicas minhas, com cartoons do Adão Iturrus Garay, um cartunista gaúcho que hoje é radicado na Argentina, e a gente resolveu fazer um livro sobre casamento, sexo, falta de sexo, solteirice, todo esse universo, né? Eu tinha algumas crônicas nesse caminho, ele tinha alguns cartoons, a gente decidiu fazer por aí, então aí eu produzi mais, ele produziu mais, a gente selecionou os melhores e fizemos aqui a Aventura de um Pijamão. O pijamão é justamente o sujeito casado que não sabe mais como é que está a vida no mercado lá fora, né? Mas tem essa curiosidade, enfim. E aí são histórias que eu inventei a partir de conversas que eu ouvi em bares, histórias que amigos meus me contaram, histórias de taxistas que chegaram a mim, que eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas enfim, tudo acabou virando crônicas material para gente, entendeu? E então esse livro está à venda aí direto, né, tanto na Amazon quanto nas livrarias físicas, né? No meu Instagram, @lapena, se você entrar lá tem aventuras, você pode entrar naquele destaque e tem justamente o E link. o Botafogo tá sempre, né? Porque aqui já tem a estrelinha solitária, aí a sua camisa hoje também com a estrelinha solitária. Exatamente. Tempo de Botafogo. Tempo de Botafogo. Isso aqui esse livrinho fininho, chama-se Plaquete, um livro de 20 e poucas páginas que eu lancei agora esse ano. Ele foi, na verdade, a origem dele foi uma palestra que eu dei na Academia Brasileira de Letras, que o Rui Castro e outros imortais organizaram uma série chamada Gol de Letras. Eles convidaram 4 torcedores e escritores para falar lá, né? Então eu fui representando o Botafogo, Pedro Bial foi representando o Fluminense, o próprio Rui Castro fez a palestra sobre o Flamengo
e o João Carlos Éboli fez sobre o Vasco. Que legal! Foram 4 palestras que aconteceram em novembro do ano passado. A palestra encheu, obviamente, de botafoguense, né, e tal. E eu gostei demais, foi um trabalho exaustivo, apesar de fininho assim, deu um trabalho bom para eu produzir esse material, porque era uma palestra que ia fazer na Academia Brasileira de Letras. Para mim é como se fosse assim o Enem mais difícil da minha vida, que a banca eram uns imortais. Nossa, eu falei, meu senhora. Deus do céu, entendeu? Então, aí eu depois que acabou, eu falei, cara, isso aqui poderia virar um livro. Mas eu aguardei, porque assim, a minha palestra ela aconteceu, ainda não tinha acabado nem a Libertadores, nem o Brasileirão, eu não sabia exatamente o que ia acontecer, mas eu ficava o tempo todo assim, bom, se a gente ganhar isso, eu quero transformar aí a palestra num livro, aí eu vou... Vai pegar carona no sucesso. Exatamente e tal. E aí foi o que aconteceu, né? Procurei uma livraria lá no Rio chamada Janela, e ela, junto com uma editora chamada Mapalab, resolveu transformar esse meu sonho em realidade. Lançou de todos os 4 autores, que né? Legal. Todos os 4 autores estão. Também lá no meu Instagram, no Lapena, você tem assim, Tempo de Bota, justamente o link para minha plaquete. A gente já tem gente aqui na equipe de olho grande, já tem botafoguense de olho grande no livro. Hélio, muito obrigada pelo papo maravilhoso, vida longa ao escritor, ao humorista, que traz tanta coisa bacana pra gente, porque rir, eu acho que, especialmente nos tempos que a gente está vivendo, é saúde, né? Então, te agradeço demais essa conversa, te desejo vida longa aí para todos os projetos. Muito obrigado. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta em breve com uma nova entrevista incrível. Não perca!